Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Como Jesus fez com Zaqueu, ele faz com cada um de nós. Antes de nós estarmos na presença dele, ele nos chama. Assim também aconteceu com Zaqueu. De alguma forma, de alguma maneira, ele escutou falar de Jesus e logo despertou no seu coração uma curiosidade de ver quem era Jesus. Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de impostos e muito rico, como diz a palavra de Deus. Só que ele conseguia esse dinheiro, ele era rico assim, de uma forma desonesta, pois cobrava juros muito altos em cima dos impostos daquele povo. Mas aqui vem falar que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Ele procurava conhecer quem era Jesus. E assim também nós devemos fazer. Nunca vamos conhecer o Senhor por inteiro, completamente, pois no próprio Cristo existem muitos mistérios, mas a gente tem que procurar conhecer, porque quanto mais eu conheço de Deus, mais eu vou amá-lo. Quanto mais eu conheço a Igreja Católica, mais eu vou amar a Igreja. Zaqueu, ele estava curioso para ver quem era Jesus, só que tinha 2 coisas que impediam Zaqueu de conhecer o Senhor. Primeiro era a multidão. Primeiro era uma coisa exterior. Muitas vezes as coisas exteriores vai tentar impedir a gente de ver o Senhor. Ou a segunda coisa, que era a sua baixa estatura. Muitas vezes vai ser algo em nós. Pode ser lá fora, como a multidão, diz a palavra de Deus. Mas pode ser a nossa baixa estatura, que muitas vezes é a nossa preguiça de rezar, é a nossa preguiça de ir para a igreja, os nossos pecados e várias formas que existem dentro de nós, que existem em nós, que nos impedem de estar na presença de Deus. Mas para Zaqueu não teve dificuldade alguma. Ele teve que se humilhar, como diz Moisés Rocha. A partir do momento que Zaqueu subiu na árvore, para ele aquilo era uma humilhação. Mas não importava, ele se humilhou porque ele queria ver o Senhor. E assim também nós devemos nos humilhar. Muitas vezes esse subir na árvore vai ser abrir mão do nosso orgulho, do nosso egoísmo, dos nossos pecados. A gente vai ter que largar a mão de alguma coisa para poder ver o Senhor, para poder estar na presença dele. E Zaqueu, ele subiu naquela árvore. E vem falar também: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Foi o que Jesus disse a Zaqueu. E a palavra vem falar que logo Zaqueu desceu depressa. Assim como Jesus pediu, ele fez. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. E aqui vem falar: e ele desceu depressa. Como Jesus nos pedir, qualquer coisa que seja, façamos conforme o pedido do Senhor. Devemos estar de prontidão. E isso Zaqueu vem nos ensinar. Estar de prontidão para tudo aquilo que Jesus tem para nós. Estar na presença do Senhor primeiramente e escutar tudo aquilo que Ele tem a nos dizer, para assim a gente cumprir fielmente o que Ele nos pede. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.